Porque mudou tudo aquilo que apoia o comportamento. Conversão genuína, conversão, uma mudança de vida genuína, não é mudança de comportamento. Nós somos bons, irmãos. Não vocês aqui. Não em Xinguara. Xinguara não. Você acredita que em outros lugares do Brasil os caras são fera para maquiar uma postura? Aqui não tem isso. Mas nos outros lugares os caras se mostram tão gordeiros, organizados, éticos, educados, alinhados por fora. E como diz minha avó, que é da roça. Por fora, bela viola, por dentro, com bolorento. Nós, com muita facilidade, mostramos o que a gente quer. Nós podemos mostrar para as pessoas e dar a elas uma impressão de que a gente é inteligente, de que a gente é família, que a gente é moral, que a gente é ético, educado. Mas o que sustenta esse comportamento aqui precisa ser trabalhado. Jesus veio para mudar o nosso interior, o nosso ser. Conversão é aqui embaixo. Então quando você pega uma bomba e anexa essa bomba aqui, coloca um timer, pip, bum, ela explode todo o lixo que está dentro que ninguém vê. E então o comportamento afora. E aí um novo homem cresce. Amém. Aí um homem novo aparece. Se isso não acontece, pôr uma roupa, terno, gravata, bonito, fazer barba e apresentar-se lá numa situação é fácil. Sabe o que é difícil? O difícil é dizer não para algumas coisas. O difícil é dizer sim para outras. O difícil é negar a si mesmo e dar-se pelo outro. E como que isso vai acontecer? Quando Deus muda a base, a estrutura da nossa vida. As feridas paternas, elas são tão profundas que elas impactam a nossa estrutura de base e faz com que a gente se movimente na vida aqui em cima de uma maneira muito esquisita. Então, um exemplo simples, uma pessoa que com muita facilidade, ela tem um pico aqui de nervosismo, ela grita, pode agredir e bater em todo mundo. Na verdade, ela tem, aqui embaixo, uma base de insegurança. E homens inseguros normalmente se tornam violentos. É difícil reconhecer, por isso que eu não estou pedindo para ninguém levantar a mão. Eu estou dizendo o que nós estamos estudando. A paternidade, ela é muito, muito importante. E a maneira como a gente se movimenta na vida adulta tem tudo a ver com as nossas inseguranças emocionais interiores e as feridas que ao longo da vida a gente foi crescendo. Vamos falar algumas coisas. O que a gente chama de ferida paterna, é considerado a ferida mais onipresente do mundo. E aí, gera algumas coisas como postos de insegurança. Eu vou ler aqui que ali está complicado. Por exemplo, manter as pessoas distantes por causa da falta de intimidade. Tornar-se uma pessoa antissocial por causa da frieza que experimentou em casa. Procurar reconhecimento porque não foi afirmado em casa. Perseguir o sucesso porque não somos amados incondicionalmente. E ser dominado pelo dinheiro por causa de uma insegurança financeira profunda. Essas coisas que aparecem aqui são pontas do iceberg. Pessoas que se movimentam na vida para provar para outras pessoas, às vezes para pessoas que ele nem conhece, que ele realmente é alguém de valor. Mas na verdade são pontas de iceberg que são amparadas por inseguranças emocionais que estão lá no fundo. Por exemplo, quando falta autoridade moral, tem alguns relatos aqui de pessoas que escreveram sobre isso com a cabeça para ficar na frente. Quando falta autoridade moral, um relato diz: se eu tivesse que descrever a condição moral do meu pai em casa, diria que ele era moralmente inconstante. Eu não seria capaz de descobrir um conjunto claro de princípios de seu estilo de vida para me ajudar a entender o que é certo e errado. Quando falta dentro de um lar autoridade moral, o pai não eleva a moralidade no nível que quer, os filhos que crescem têm muita dificuldade de compreender o que é certo e errado na vida.
Eu já ouvi desculpas ou conjecturas sobre comportamentos moralmente inapropriados que você desacredita. O mais comum nessa área de moralidade é o cara dizer: mulher, homem é assim mesmo. É assim que a gente é. Você já deveria ter entendido isso. O que é isso? É um conceito totalmente fora do padrão de Deus. Fruto de um mau treinamento dentro de casa. Porque nós vamos ver o que é homem de verdade daqui a pouco. Não é isso. Mas isso é uma insegurança na área da imoralidade. Sobre identidade. Meu pai nunca me ajudou a entender quem eu sou. Eu tive que descobrir isso entre os meus amigos e ainda não tenho certeza. Quando um pai não afirma a identidade, hoje à noite nós vamos falar das 4 responsabilidades de um pai. Quando ele não afirma a identidade, o filho, a filha, ela cresce sem uma noção clara de quem ela é, dos seus potenciais, das suas qualidades, das suas limitações. E isso dá muito mal na vida. Sobre segurança emocional. A atmosfera que meu pai criava em casa era tóxica. A única forma de amor que eu experimentei foi o amor baseado no desempenho. Eu tinha que ganhar o amor em casa. A relação de meu pai com a minha mãe pode ser descrita como tensa. E a relação do meu pai conosco, as crianças, pode ser descrita como sem envolvimento. Um pai que não está ligado nos seus filhos cria uma barreira de segurança emocional. Hoje à noite nós vamos ver que nós não podemos amar os nossos filhos pelo desempenho. Isso destrói a vida deles. Sobre a afirmação, meu pai me deixou incerto sobre o quanto eu era bom, ele me corrigia constantemente. Você já viu pessoas assim? Que ela parece que ela está eternamente provando para o próprio pai, mesmo quando o pai nem está por perto, que ele é bom o suficiente para aquilo. Então essas são coisas da base, que muitas vezes ampara comportamentos estranhos. Olha como a coisa funciona na área emocional. De 0 a 2 anos, a criança tem uma necessidade de pertencimento, intimidade e segurança. Essa é a necessidade básica, de 0 a 2 anos. Quando isso não acontece, gera uma ferida de rejeição. Quando uma ferida de rejeição é instalada dentro de nós, gera uma necessidade excessiva na vida adulta de ser aceito. E para isso, gera uma imagem errada de que a pessoa é o que ela é. Porque muitas vezes nós passamos por cima de tudo e de todo para ter as coisas. O doutor compartilhou aqui e falou: nossa região aqui é complicada para fazer negócio. Não dá para confiar. Porque nós temos um movimento de ter mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Às vezes, não é só oportunidade de ganho, de fazer negócio. Tem um amparo numa ferida de aceitação e rejeição. É assim que as coisas às vezes se movimentam na vida. Mas nós conhecemos situações de homens, como aquela que eu contei lá do fazendeiro na época da minha avó lá. Qual foi a ganância desse homem? Talvez era de provar para alguém, pelo que ele tinha, que ele deveria ser aceito e não rejeitado. Nós temos que refletir até onde a gente vai. Irmãos, a terra que a gente compra já estava aí. E depois que a gente for, vai continuar aí. Ela é do Senhor, não é nossa. É uma metáfora quando a gente fala: isso aqui é a minha terra. É uma metáfora. De fato é porque tu comprou aqui nesse reino terreno, mas isso aqui já estava e vai ficar. Mas a gente tem que observar por que dessa ganância do ter. Por que essa imagem aqui é importante? Essa imagem é importante porque faltou aqui na base e gerou essa ferida. Outro exemplo, de 3 a 5 anos, sim. Quando a gente vai estudando aí, né, ele vai encaixando as coisas. Começa a entender por que disso, por que daquilo. Isso. 3 a 5 anos. Necessidade de capacidade. Afirmar o filho na sua capacidade. Deixar ele
fazer algumas tarefas e ajudar e potencializar para que ele cresça na sua capacidade. Quando não acontece, gera uma ferida de incapacidade, incerteza e falha. Uma necessidade excessiva de ser capaz. E aí gera uma falsa imagem de que ele é o que ele faz. Exemplo simples do que tem acontecido. Suicídio entre idosos. Não foi treinado, gera uma ferida, gerou uma ideia de que ele é aceito pelo que ele faz. Ele se aposenta. E ele não faz mais. Então o cara fala, é melhor morrer. Porque tudo que ele é o que ele faz. Eu tenho muitos amigos médicos, eu gosto tanto de falar de mal de médico, mas tanto mesmo. Ainda bem que o que está aqui é crente. Caçador. Ele é caçador. Depois de aposentado, não vai acontecer isso aqui com o nosso irmão. Porque ele vai mudar a profissão para caçador experiente, quando ele se aposentar. Mas depois de aposentado, há médicos que vão no Burger King. Aí a mulher fala lá, qual o lanche? Ele fala, eu quero aquele lá, é ok. Qual o nome? Dr. Rodrigues. Ele não perguntou o que você fez, nem o que você faz. Ele perguntou o nome. Vamos falar mal da nossa profissão também. Mete a lenha. Mete a lenha. É impressionante. Uma vez eu liguei para uma irmã, falei assim, vou usar o nome do Joselino, mas não foi para ele, tá? Então vou ficar fácil. Cobaia. Ô, minha irmã, como é que tá? Joselias está aí? Sim, o reverendo Joselias está aí. Vocês nunca vão ouvir isso lá em casa. Com certeza. Foram treinados. Por que é que o título salta na frente do nome? Pastor, tem um amigo, tem um conhecido em Xinguara que no talão de cheque vem doutor fulano e tal. Aí, Lá no Xinguara tem um... O senhor não dá conta de falar, não. Dá não. Mas eu me esforcei, eu fiz isso. Doutor, reverendo, apóstolo, fulano e tal. Não mentira, filho? Doutor, reverendo, por que é que o apóstolo, fulano e título... tal. E aí, pode ser outros títulos também, tá? De menor escalão. Mas por que que o título salta na frente? Porque ele é o que ele faz. Fruto de uma incapacidade, incerteza e de uma ferida de falha. É tão bom. Para mim, uma das coisas que eu mais gosto é de ir num lugar onde ninguém sabe que eu sou. Nada. Isso é uma coisa que me irrita, é quando eu vou num casamento, aí acabou o casamento, vai para a festa. Aí eu tô numa mesa só com gente que eu não conheço e vários descrentes. Eu tô lá à vontade, eu sou sendo só gente mesmo. Aí conversando e falando política e do futebol e não sei o que, conversando. Aí o cara só, não, porque essa... Aí eu já começo a dar umas pinceladas e o cara fala, rapaz, como é que você sabe disso? Você estudou isso aí aonde? Eu vou cercando pro cara não descobrir o título. Aí vem um lazarento de um irmão da igreja, pastor! Aí as cadeiras da mesa vai assim, ó. Os carros saem todo mundo. Os caras já botam a mão na carteira, falam, vai querer levar minha grana. Já dá um passo. Acabou a festa. A vontade que eu tenho de virar pra trás e falar, amor, vambora, que acabou mesmo. Não faz nada, mas... É impressionante. Irmãos, Deus olha para nós não pelo que a gente faz, mas pelo que a gente é. E Ele nos ama tanto que não precisa de título, não precisa de nada. Ele sabe do que a gente fez ontem, anteontem, o ano passado, o mês passado, e hoje Ele diz o que para nós? Eu te amo, você é meu filho. Amém. Não pelo que faz. Por último, 6 a 8 anos, tem que impregnar nos meninos e nas meninas estima, o senso de ser único e o senso de significância. Quando isso não acontece, gera uma ferida de baixo valor interior.
Por causa dessa ferida, uma necessidade excessiva de ser valorizado. E então uma falsa imagem de que eu sou o que os outros pensam sobre mim. Então o cara vai ter que mostrar o melhor. O melhor, porque na verdade ele tem um baixo valor interior. Um jovem que desenrola nisso aqui, quando chega aí com 20 anos, ele vai se envolver com tudo o que for proposto para ele. Ele vai beber mais que os caras, ele vai fumar mais que os caras, ele vai ter mulherada mais que os caras, porque ele quer se afirmar, porque não foi feito isso em casa, ele tem um baixo valor interior. É filhos assim que destrói a herança dos pais. Quando na verdade é só o pai voltar aqui e afirmar o valor que ele tem. E o menino organiza emocionalmente e ele não precisa mostrar nada para ninguém. Se essas feridas são tuas feridas, a Bíblia diz o seguinte: assuma o problema. Fala, olha, eu tenho ferida. Eu preciso da graça de Deus. Ninguém vai ao médico se não reconhece que está doente. Às vezes nós estamos falando do amor de Deus a uma pessoa, ela fala, não, no dia certo eu vou, no dia certo eu vou, no dia certo eu vou. Sabe por que ela nunca vai? Porque ela não se sente doente. Então você tem que assumir o problema. Segundo, perdoar a pessoa. Você precisa perdoar os seus pais. Muitos de nós vivem a vida toda com mágoa, ressentimento afundado lá dentro de coisas que o pai falou, deixou de falar, fez ou deixou de fazer. E limita a nossa vida. Perdoe e deixe. Ele tem os erros dele e ele responde diante de Deus pelo aquilo que ele fez ou deixou de fazer. Mas você não pode justificar os seus erros naquilo que o seu pai fez ou deixou de fazer. Você é um adulto, você é homem e Deus chama você a responsabilidade de fazer o que é certo. Dê um passo em direção à cura interior. O que isso significa? Que mude a sua maneira de pensar. Vigie. Todos nós devemos saber quais são os nossos calcanhares de Aquiles. Você sabe qual é o seu? Quais são os campos minados da sua vida? Você sabe qual é o seu? Tem pessoas que o momento mais difícil da vida dela é quando ela está sem dinheiro. Ela fica doida. Tem pessoas que é quando tem muito dinheiro. Tem homens que é quando estão cansados. Outros quando estão muito relaxados. Qual é a sua zona de risco? Saiba. Saiba. Há 3 coisas que nós homens temos que vigiar com muita maestria: dinheiro, saia e poder. 3 coisas que, se a gente não vigiar, leva a gente embora e destrói a nossa casa: o dinheiro, uma saia que não é a nossa esposa, da nossa esposa, e o status e o poder que às vezes a gente exerce. É disso que a gente tem que cuidar. Então nós temos que mudar o nosso mindset para pensar diferente. Deus, eu estou sentindo essa tentação, eu estou sentindo essas ideias, eu estou pensando nisso. Senhor, me ajuda. Me ajuda. Eu trabalhei bastante tempo com homens e mulheres também viciados em drogas. E é muito interessante uma coisa que acontece, e às vezes acontece com a gente também. O cara tá limpo, ele não tá usando nada, e tá beleza. Aí ele fala assim: nossa, com uma vontade de conversar com o Antônio José. Mas você tá louco? Que vontade de conversar com o Antônio José, o quê? Quem é Antônio José? O Antônio José é o cara que continua lá no bar. Então, o próprio cérebro, ele vai criando um mecanismo para chegar onde? No copo. Então ele, puxa, que saudade do Antônio José. E a pessoa vai se enganando. Então nós sabemos quando o nosso próprio coração está pegando peça na gente. Nós sabemos. Se você tem uma secretária bonita e ela te instiga, você precisa vigiar.
Você precisa vigiar. Você pode imprimir o documento que você quer na outra impressora. Mas por que que toda hora você manda na impressora dela? Nós, às vezes, falamos que nem sei como isso aconteceu. Nós sabemos, mas não vigiamos. Porque a gente não anda numa direção de uma nova vida. Anda na direção da mesma. Então tem pessoas que se... O que é conversão? Conversão é estar andando por um caminho, né? E aí, mudar o caminho. Isso é conversão, né? Mas tem pessoas que falam assim, não, eu vou andar com Deus agora. Ele está num caminho, aí ele fala, agora eu vou me converter. Aí ele se converte e ele continua andando no mesmo caminho. Mas de um jeito diferente. Isso não é conversão não, irmãos. Isso aí é a nossa adaptação. É a conversão safada. Conversão é de fato colocar-se diante de Deus e falar, Senhor, eu penso assim, eu ajo assim, mas eu quero o teu caminho que é para outro lado. E por último, ande junto. Até conversei com o nosso irmão ali. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Você precisa ter pessoas com autoridade sobre a sua vida. O irmão aqui, 11 anos o encontro já, né? 13 anos. Sabe, uma saúde para esse ministério aqui é quando um tem a liberdade de cuidar do outro. Você tem que ter amigos que chegam para você e falam assim, ei, o que você anda vendo na internet, aí na pornografia, esses negócios? Você está mexendo com isso? Não, eu tô não. Essa semana não mexeu? Não mexi não. Então tá bom, eu também não mexi não. Vai chegar outro dia e falar, e aí, como é que tá aquele negócio? Ei, essa semana aí veio um vídeo lá, eu acabei clicando e tal, foi mal. Ora por mim aí, ora pelo cara. Sabe por quê? A estratégia do cão é isolar a gente, igual o caçador isola a paca. E ele fica só na espreita. Ele quer isolar a gente para matar. O diabo não quer gerar divórcio. Ele não quer gerar dores. Ele não quer destruir famílias. Ele veio para matar. Roubar e destruir. Ele não se contenta em machucar. Ele quer matar, destruir. E uma das coisas que ele faz com nós homens é isolar a gente no nosso guetinho. Ele não erra o tiro não, viu? Eita, Renato. É da cabeça aí. Ande acompanhado. Tenha pessoas que você preste conta. Há uns anos atrás a gente tinha um grupo de 3 homens e nós falávamos tudo. Isso aí, ó, elevou a santidade dos 3. Não é cúmplice de farra não. Porque talvez lá atrás você teve cúmplice de farra. Uns 3 caras que você juntava lá, ei, hoje o bicho vai pegar. Vamos cair pra noite aqui. Então, era 3 cúmplices do erro. Nós estamos 3 cúmplices do acerto. Você presta conta das suas finanças para quem? O que você está comprando, como você está administrando, da sua casa, seu relacionamento conjugal, do trato com seus filhos, daquilo que você está olhando, daquilo que você está sentindo, para quem? Às vezes as mulheres vão falar assim, meu amor, diga para mim, diga não. E se elas descobrem, elas podem ir embora rápido. Tem coisas que é de fórum de mulher, mas coisas que a gente precisa colocar diante de Deus e ter pessoas que nos ajudem. Tenha homens que olhem pela sua vida. Sabe por quê? Todos nós temos ponto cego. Está dirigindo aqui, ó. São Paulo isso acontece direto. Você está dirigindo aqui, aí você olha no retrovisor, dá seta, tudo dentro das normas da CET. Você olha no retrovisor, você dá seta, quando você vira, cai o motoqueiro. Desgraçado! Como? Onde está esse motoqueiro? Veio do além? Não. Ele estava no ponto cego do retrovisor. Quem que consegue enxergar esse motoqueiro? Uma pessoa que está num outro ângulo. Então se você tem um amigo, traz esse cara para andar com você e fala, ó,
eu vou prestar conta a você sobre da minha vida. Você pode me perguntar o que você quiser. E aí nós elevamos o padrão da hombridade no outro nível. No outro nível. Irmãos, se nós fazemos isso, nós confessamos, dizendo assim, rapaz, tem uma mulher lá na igreja lá que não sei, quando ela chega perto me dá uma coisa. Aí o cara tá sabendo. Falei, então tá bom, vou estar vigiando isso aí. Aí quando ele vê você entrando na igreja, indo em direção ao lado que aquela mulher tá, ele já vem já dá logo uma voadora. Pá! Aí você acorda e fala, moço, o que é isso? Eu tava indo pegar um copo d'água, tava não. Eu vi o seu olhinho verde, tava uma água. E aí a gente evita o quê? Uma destruição. Uma destruição. Mas a gente acredita que a unção do Superman veio sobre nós e que a gente não precisa de ninguém. Nós acreditamos que confessar lutas nossas é uma vergonha. Sabe o que é vergonha, irmão? O que é vergonha? É se chafundar na lama. Confessar que está com a vontade doida de pular na lama, isso é humano. É humano. A pessoa que acha que é fraco, né? Não, vou mostrar minha fraqueza, né? E não quer confessar a fraqueza dele. Não é? E aí nesse processo a gente também não perdoa aquele que nos ofendeu. E perdoar é libertar o prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. É isso que a gente precisa. Nós precisamos andar livre, prestando conta e perdoando aqueles que nos ofendeu para viver uma vida livre, fora da prisão. Tem pessoas que há 30, 40, 50 anos guardam mágoa, rancor e ódio desnecessário. Precisa libertar o prisioneiro, porque quem está preso é você. Alguém disse que não perdoar uma pessoa é beber o veneno e esperar que o outro morra. Você fica corroendo. Não o outro. Libera. Libera. E vive. Nós somos chamados a uma missão superior. E agora nós vamos entrar em Daniel. Mesmo eu coloquei os textos aqui até para a gente ser mais rápido. Mas você pode depois pegar tudo isso aqui comigo e estudar com calma. O contexto do livro de Daniel é muito interessante. São vários reis que passam, nos capítulos de Daniel, são vários reis que vão assumindo o controle ali da Babilônia. Vários reis. O primeiro dele é Nabucodonosor. Nabucodonosor é aquele rei que invade, que traz os utensílios de Israel para a casa do seu próprio tesouro. Daniel é levado como um dos exilados de Israel. Ele, Sadraque, Mesaque e Abednego vão para a corte, foram escolhidos porque eram jovens de boa aparência, mostravam-se inteligentes, né? O capítulo 1, 3 e 4. Daniel e seus amigos logo se destacam desse grupo todo e Daniel se torna, no capítulo 2, 48, um dos maiores daquele reino. Esse é o contexto geral de Nabucodonosor. Depois, Belsazar é o filho de Nabucodonosor, é quem assume a sucessão do trono. Nessa época, o rei dá um grande banquete a 1000 dos seus grandes. Daniel, no capítulo 2, é o quê? Um grande. Você, Belsazar é Artaxerxes, é a mesma pessoa? Acho que sim. Aí, o rei dá um grande banquete para os seus e toma vinho nas taças que o seu pai tirou do templo de Jerusalém. Quando isso acontece, Deus escreve na parede uma frase, na minha opinião, em hebraico, porque ninguém ali entendia hebraico, e ninguém naquela sala conseguia traduzir o que aquilo significava. Então tomaram um susto, que raio é esse? Uma mão gigante escrevendo na parede, todos chamam os sábios estavam ali, porque sábios era considerado a nata do governo. Os sábios estão ali, cada um sai da sua mesa e vem até aquela imagem enorme. O primeiro outdoor, se tem notícia, foi Deus que fez. E aí os caras diante daquele outdoor, o que significa isso, ninguém consegue entender. Mas o Daniel, ele não estava lá. No capítulo 1 de Daniel, ele olha o banquete do rei e não senta naquela mesa. Ele fala, prefiro comer alface.
a sentar aqui e compartilhar do estudo. E agora, nessa segunda festa que aparece, no capítulo 5, ele também não está naquela festa, está em outro lugar. Nós vamos olhando aqui. Para cumprir uma missão superior, nós precisamos ter um posicionamento superior, uma visão superior e um propósito superior. Precisa ser um homem de verdade. O Daniel, ele era um exilado, um escravo, que tinha uma regalia que poucos tinham. Todo o povo foi trazido como escravo. Alguns foram colocados na corte do rei. Comiam uma comida diferente, moravam numa casa diferente. E poucos deles, só 4, foram destacados acima desse. E desses 4, um foi destacado acima deles, que era o Daniel. Então, se a gente for pensar aqui nos dias de hoje, um homem que tem essa projeção na vida, ele usufrui da sua posição, sim ou não? Sim. Mas o Daniel, ele tinha uma vida focada em Deus. E tudo isso que foi acontecendo a ele não destruiu os valores que Daniel tinha dentro dele. Ele se guardou. Ele foi treinado na sua infância. Na própria infância ele foi treinado para resistir a essa pressão. Diz o texto aí, os estudiosos, que mais ou menos Daniel chegou ali na Babilônia perto de 16, 18 anos. E quando termina o livro, ele tem mais de 60 anos. E se você olhar do começo ao fim, o livro de Daniel é um dos poucos personagens da Bíblia onde não mostra nenhum erro da pessoa. Ele vive como um escravo, vive no meio de um outro povo, considerado um escravo, mas dentro dele ele era um homem livre para adorar a Deus. O que é um homem? Em nossa faculdade, diz um grupo de jovens dos Estados Unidos, que tem muito a ver com o que a gente acha aqui também. Em nossa faculdade, um homem de verdade é alguém que pode ganhar uma briga, beber uma quantidade grande de bebidas alcoólicas e que dormiu com uma série de meninas, de preferência virgem. Dentro do nosso estereótipo cultural, o que é ser homem? Homem tem a ver com essas coisas, né? Dentro do que eles falam. Mas nós vamos ver que um homem, segundo as Escrituras, tem uma missão superior na vida, que ultrapassa essas besteiras, essas imagens da sociedade. Nós precisamos entender que a identidade não é definida pela nossa posição. O que nós somos não é aquilo que a gente faz. O valor de um homem, muitas vezes, é atrelado àquilo que ele pode empreender na vida. Ele deve ser mais esperto, ganhar sempre que possível. Mas diante de Deus não é isso. O seu objetivo é o sucesso. Muitas vezes os homens desejam o sucesso mais do que o bem-estar familiar. Há uma frase muito boa, que me acompanha há muitos anos. Nenhum sucesso compensa o fracasso do lar. Nenhum sucesso compensa o fracasso do lar. Porque diante de Deus a gente não entrega o que a gente fez. Na hora da nossa morte, a gente fecha os olhos aqui, abre diante do Senhor e a gente não entrega o que a gente fez. A gente entrega o que a gente é. A gente não leva nada. Escritura de nada, documento de nada. A gente leva a gente. A recompensa de um homem muitas vezes está atrelada ao poder. O que ele mais deseja é riqueza e ser influente. Só que isso tem um preço. Um homem de verdade é aquele que corajosamente se mantém firme em suas convicções durante tempos difíceis. Isso é um homem de verdade. Um homem de verdade. Se a mulher dele olhar para ele e falar assim: eu vou embora, eu não aguento mais você e esse Deus. Ele fala: não vai. Você é minha mulher, eu vou cuidar de você, eu vou amar você.
Homens de verdade se mantêm firmes em tempos difíceis. O pastor Cassi foi jogador de rugby, como eu falei, na época de Nelson Mandela. Ele agora era capelão do time de rugby. O time da África do Sul veio jogar na Argentina. E aí a comissão da Argentina deu uma festa para os jogadores. Pegou 3 micro-ônibus, levou eles lá numa rua de prostituição, falou, ó, esse prostíbulo aqui nós fechamos para vocês, é por nossa conta. É um presente nosso para vocês. Quando o pastor Cassi olhou assim, ele já juntou os caras, ele era o capitão do time, falou, ó, não vai entrar ninguém. Porque isso aqui não é ser homem. Nós não somos isso. Ele disse que ele persuadiu um micro-ônibus a voltar, o dele. Os outros 2 ficaram e eles voltaram para o hotel. No outro dia, o time de rugby estava desfacelado. Desfacelado. Se você não entendeu e não gravou nada do que eu tenho falado esses dias, grava só essa frase agora. Tá? Pode até ir embora, tá, professor? Não precisa nem ficar para o almoço. Minutos de prazer não compensam anos de desgraça. Minutos de prazer não compensam anos de desgraça. Nós somos seduzidos a minutos de prazer, porque o que o diabo quer é anos de desgraça. Às vezes, ninguém sabe o quanto dói aqui os erros lá de trás. E se a gente não confessou a Deus, e não pediu perdão, e não pediu para Ele purificar a nossa consciência, o passado assombra e vem, malhando, porque Ele quer destruir e quer forjar em nós uma falsa imagem de quem a gente é. Minutos de prazer não compensam anos de desgraça. Eu não tenho nem tanta idade e nem tanta experiência pastoral. Mas eu já conversei com inúmeros homens, que viveram uma vida completamente doida e chegaram no final da vida e falaram, pastor, é difícil confessar, mas eu vivi como um menino, não valeu a pena. Só que não dá para voltar. Então, o que eu quero te dizer com isso? Arruma daqui para frente. Segunda-feira é um dia diferente. Para homens diferentes. Que nasceram diante de Deus. De novo. Nesse final de semana. Amém. Então, o diabo não terá mais oportunidade de acusar você. Porque o sangue de Jesus perdoa seus pecados. Glória a Deus. Agora, é conversão mesmo que eu estou falando, viu? É andar aqui, segunda-feira aqui. Não é aquela safada conversão de andar aqui, opa, agora sou um novo homem. Agora, andando de costas, é mais fácil começar. Muito mais. Muito mais. Tá vendo? Não tá vendo? Nós precisamos ter um posicionamento superior. No capítulo 1, Daniel não se dobra na mesa. Eita, que tem tanta gente que se dobra na mesa. Tanta gente que se dobra na mesa. Tanta gente que chega na casa do rico e se vende ao leitão na mesa. Acho que aqui em Xinguá não tem isso não. Mas tem tanto lugar. Um cara muito aposto entrou na minha sala uma vez. Ele veio falar um negócio pra mim. Ah, pastor, não concordo com isso, negócio, eu vou abandonar tudo, esse ministério na igreja, tá tudo errado, sei o que, tá. E ele era um cara conhecido como um cara que usava a influência que ele tinha financeira na cidade para ele também arrumar algumas coisas na igreja. Não tem aqui em Xinguara não, mas lá tinha. Aí eu falei para ele assim, irmão, tá certinho, tem que entregar mesmo, tem que sair. É isso mesmo, né, pastor? É, tem que sair, porque um coração rancoroso desse, amargurado, não pode ficar no ministério mesmo não.
Tem que sair. Agora deixa eu só dizer uma coisa para você. Quem pôs você lá? Se foi Deus, então você precisa falar com ele para você estar saindo. Agora, se foi você, você já deveria ter saído há muito tempo. Não se venda à mesa, como Daniel fez. Eu conheço muitos residentes que vendem a alma ao médico que o está mentoreando. Não se venda a nada. Daniel olhou aquela mesa, um escravo chegando naquele povo diferente, aquela mesa. E ele falou assim, sentar nessa mesa é aceitar essa idolatria, esse sistema, eu não quero. Esse homem chegou para minha sogra era minha ovelha. Coisa linda. Ter a sogra como ovelha. A minha sogra falou assim, ó, esse teu genro aí é tudo, viu? Para ele não tem rico, não tem pobre, o que tem que ser é. Não se dobre à mesa. Posicionamento firme. O cara chegava assim, pastor, a mulher do prefeito tá aí. Como ela chama? Fulana. Ah, então a fulana veio? Que bom. Aí alguém fala assim, pastor, eu vou te apresentar o doutor sei que lá. Sabe quem que é o doutor sei que lá? É o sei que lá. É gente como nós. Não se venda à mesa. Tenha um posicionamento firme. Firme. Capítulo 2, ele não se dobra diante do medo da morte. Sim, tem muito. O rei tem um sonho e ele fala, não vou contar para ninguém não. Se vocês são bons, vocês vão adivinhar o que eu sonhei e falar o que significa. Eita, que os caras ficaram loucos. Os caras eram inteligentes. Mas não era. Não era Deus, mas também não foram burro. Eles falaram, ninguém pode fazer isso, ó rei. Então vamos matar todo mundo. Porque eu estou bancando vocês aqui, vocês não dão conta de fazer um negócio desse? Bem, eu sei que se eu contar o sonho, vocês vão esquematizar, vão falar isso pro rei, beleza. Vocês estão andando, nadando nas minhas costas aí, não vão mais. Então vamos matar todo mundo. Só que na hora que ia matar todo mundo, Daniel já era grande. Ele ia entrar no pacote. E então ele conversa com o cara, o principal lá do comando de matar, e ele fala assim, me dá uns dias aí. E Daniel com seus amigos jejuam e oram e perguntam a Deus, Deus, como é que vai ser? Então Deus revela o sonho que ele deu pro rei. Olha, ficou arrepiado. Pro Daniel, mano. Esquenta não, Daniel. Eu fiz. Eita, nós. O Daniel entra sem se dobrar ao medo. Ele diz, o sonho que o Senhor teve quando estava na sua câmara, assim o cara deu o detalhe de como o homem estava. Foi esse, e no final o bicho vai pegar pro teu lado. Esse foi o resumo do sonho. Que ele não se dobra diante do medo. As pessoas podem nos ameaçar, mas o que vai se cumprir na nossa vida é aquilo que Deus quer. Capítulo 3. Os amigos de Daniel não se dobram diante da estátua do rei. Eu fico imaginando assim, todo mundo de pé, né? E a estátua lá gigantesca, olha essa mangueira aí enorme, um negócio grande assim. Aí de repente, toca a trombeta, todo mundo abaixa assim. Aí fica 3 caras assim. Ele não estava se escondendo não, filho. Estacou, né? Porque foi só ele, né? Estacou. Aí chama esses caras aí. Chama esses caras que já eram homens de influência no reino. Lembra que no capítulo 1 eles já tinham sido colocados. Não era pouca não. E aí quando ele vai conversar com os caras, eles falam só isso aqui. Olha, rei, nós não vamos se dobrar diante da sua estátua. Não, nós vamos jogar vocês na fornalha. Olha, se Deus vai livrar a gente da sua mão ou da fornalha, isso não é problema seu. Diante da sua estátua, nós não vamos se dobrar. Quantas propostas de corrupção a gente recebe às vezes?
às vezes, de pessoas que estão aí na cidade, têm autoridade, são influentes, chegam em você e falam, ó, vamos fazer um negócio aqui, vai ficar bonito para todo mundo. Mas peraí, mas isso aqui é legal. Não, mas aí você tem que ver, né? Uma ovelha minha, eu já tive ovelhas boas também. Uma ovelha minha trabalhava numa companhia aérea. E aí o chefe dele chegou lá e falou assim, fulano, você tem que mudar esse relatório assim, 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 assim. Porque aí nós vamos bater a meta e a companhia X dá 300 mil para o diretor e 100 mil para o funcionário da área. E aí vai ficar bonito para você, vai ficar bonito para mim. Ele falou, não posso mexer no relatório, porque isso é fraudar o relatório. E a área do cara era de manutenção de aeronave. Fraudar um relatório de manutenção, meu filho. Do tanto que eu viajo hoje, eu espero que não tenha ninguém fraudando. Aí o cara virou para ele e falou, não posso. Ele falou, você não está pensando no seu filho. O cara virou e falou assim, não, mas eu estou pensando exatamente no meu filho. Como que eu vou chegar em casa hoje e falar para ele, não minta para o papai, se eu mentir aqui? Eu falei, então você vai ser mandado embora. Ele falou, aí você faz o que você quiser. Pode pegar suas coisas e vai embora. O cara pegou as coisas dele e saiu. Entrou na minha sala, desnorteado. Falou, pastor, eu tenho dívida. Eu tô assim, eu tô assim, eu tô assim. Eu falei, não, vamos orar aqui, eu não sei o que Deus vai fazer não. O cara experiente começou a querer fazer cartão de visita, imprimir na impressora e vender. O cara desesperado. 10 dias depois, uma outra empresa ligou para ele. Falou, seu fulano, você pode vir para uma entrevista? Não posso, aí foi. Aí o cara voltou no mesmo aeroporto que ele trabalhava. Ele entrou no aeroporto, foi lá fazer entrevista e ele falou, nós estamos te chamando porque nós vamos criar uma área nova de supervisão de manutenção de aeronave. Uma pessoa acima da supervisão. E nós ficamos sabendo do que aconteceu com você. Você sabe o que aconteceu com o seu diretor? Ele falou, não, perdi o contato totalmente. A fraude que ele pediu para você fazer, ele fez. A diretoria descobriu. E ele foi mandado embora por justa causa. Quase preso. Irmãos, eu queria só que você imaginasse a cena do meu amigo, do nosso irmão, andando no aeroporto e a cena do diretor andando no aeroporto. Não se dobre diante de ninguém. Só diante de Deus. Só diante de Deus. Capítulo 4, ele não se dobra diante do assombro que Deus tinha contra o rei. Capítulo 4, há uma revelação de Deus para um rei. E é tão assustadora que Daniel fica atônito. Eu imagino Daniel falando assim, meu Deus, eu já sei disso aí, meu Senhor. Tu vai fazer isso? Quando ele vai contar o sonho para o cara, ele fala assim, eu esperava, eu ansiava que esse sonho fosse para os teus inimigos, mas é para você. Não teme falar a verdade, porque vem da parte de Deus. E ele fala. E sabe o que acontece? Na sequência da revelação, o próprio rei escreve uma carta para todo o reino, falando que o Deus de Daniel é o único Deus. Só um detalhe. Os reis dessa época eram considerados como Deus. Então, quando um rei reconhece o outro como Deus, ele está se humanizando. E no capítulo 5, no verso 17, ele não se dobra diante das bajulações do rei. Ah, isso aqui não existe em Xingora não, mas você acredita que em outro lugar existe demais? Pessoas que se dobram diante da bajulação. O rei fala assim, olha, quem conseguir interpretar isso aqui, eu vou dar riqueza, e fama, e bens, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando Daniel chega lá, o rei fala, Daniel, se você interpretar, eu vou te dar isso, 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 isso. Ele falou, os teus presentes fiquem para ti, ó rei. A Deus pertence a honra, a glória, e eu vou dar a interpretação aqui, porque Deus revelou. Ele não se dobra diante de bajulação. Mas mesmo assim ganhou a feira. Mesmo assim ganhou as riquezas.
Não, e ele depois aceita, pelo menos o colar de ouro, algumas coisas ele aceita. Mas ele não se vende. Ele não se vende. É tão interessante isso. Às vezes a pessoa te convida para um negócio, ele fala, ei, aí vai rodar uma motinho para vocês, zero. Fica tão vidrado com a moto que perde a autoridade. Que perde a autoridade. Uma vez uma pessoa entrou lá na minha sala e falou assim, Carlos, eu quero te dar 20 mil reais aqui. Vou dar na sua mão. Eu falei, mas é uma oferta para mim? Ele falou, não, para você fazer o que você quiser. O que eu quiser. Então deixa eu te ensinar como funciona. Lá no bolsinho da frente da cadeira tem um envelope. Chama-se envelope de dízimo e oferta. Você preenche o cheque, você bota no envelope e tem um lugar que chama gasofilar. Você põe lá no gasofilar. Não, eu quero dar na sua mão. Mas eu não recebo dinheiro. Eu não contabilizo nada, tem tesoura. Não, você tem que pôr lá. Sabe o que ele queria? Bajulação. Não vai ter. Um outro homem chegou e falou assim, pastor, nós estamos com essa grande obra aí, quanto custa? Eu falei, ó irmão, o cara orçou em 60 mil. Ele falou, se eu der 6 cheques de 10, ajuda? Eu falei, ajuda não, resolve. Tá, como é que o senhor quer que eu faça? O senhor põe no envelope, escreve para tal coisa e põe lá no gasofilácio. Tá, com descrição, pastor, pode ser? Eu falei, é melhor assim. É lá. Não é bajulando. Não tem bajulação. Não se vende a bajulação de ninguém. Não se vende a bajulação de ninguém. Meu amigo médico lá, não esse, o outro, ele se posicionou contra a cirurgia mudança de sexo. Ele é plástico. Contra um cara que é o diretor do hospital. Contra um cara que ninguém se atreve a se meter. Mas eu falei, ele veio e falou, pastor, o que eu faço? Eu falei, irmão, as suas convicções pessoais precisam ser mantidas. E o cara falou assim, a sua sorte é que você é o melhor plástico que a gente tem. Não mandou o cara embora. Mas ele também não fez o que não entende ser certo. Não se dobra. Nós somos chamados para termos um posicionamento superior aos demais homens. Não nos dobramos, mesmo que todos já estejam curvados e caídos. A grande falácia hoje é o homem é assim mesmo, o homem faz isso mesmo. Está todo mundo curvado e caído, aí você vai se curvar e cair também, por quê? Martin Luther King. Vou ler aqui. Presta atenção no que esse cara falou. Somos chamados a ser pessoas de convicção e não de conformidade, de nobreza moral e não de respeitabilidade social. Somos ordenados a viver de uma forma diferente e de acordo com uma lealdade diferente. Temos de fazer uma escolha. Será que vamos continuar a marchar ao som da batida da conformidade e respeitabilidade? Ou será que vamos ouvir a batida de um tambor mais distante e nos mover em direção aos seus sons que ecoam? Será que vamos marchar apenas ao som da música do tempo? Ou será que vamos arriscar a ser criticados e abusados, marchando ao som da música da eternidade que salva a alma? Nós precisamos nos colocar numa postura firme para ser diferente. Porque homem de verdade rejeita a passividade e começa energicamente uma nova fase. Homem de verdade não segue a cultura, cria a cultura. Vou repetir. Homens de verdade não seguem a cultura, criam a cultura. Se a cultura de Xinguara pinta um estereótipo de homem que é desaprovado por Deus, aqui estão os homens que vão criar uma outra cultura de outros homens que refletem aquilo que Deus quer. E então, lembra do texto de Lucas lá? Então os que são obstinados se converterão à sabedoria dos sábios. Homens de verdade
criam a cultura, não seguem a cultura. Talvez você recebeu do seu avô, do seu pai, acabou. Porque não vai passar para o seu filho. Você vai estancar aqui e vai falar, nós vivemos e aprendemos aquilo que não agrada a Deus, mas acabou em mim. Nós vamos criar uma nova cultura. De homens que tratam as esposas de uma maneira bíblica, de homens que tratam seus filhos de uma maneira bíblica, de homens que fazem negócio, como o doutor falou, de uma maneira bíblica. E saberão, aqui em Xinguara, que existem homens que podem se fazer negócio no fio do bigode, porque são homens diferentes. Que aquilo que ele escreve é igual àquilo que ele falou, porque tem caráter. É disso que nós estamos falando. Isso é fazer conhecido o nosso Deus na prática. Temos que ter uma visão superior. Daniel sempre viu mais do que todos os que estavam no reino. Capítulo 1. Enquanto todos viam o leitão na mesa, Daniel viu um ambiente inconveniente. Enquanto todos olhavam o tamanho do desafio, ele fechou os olhos em oração. Todos os magos olhando o que era aquilo, ele fechou o olho e falou com Deus, Deus revelou o que era. Capítulo 3, enquanto todos olhavam para o tamanho da estátua, eles, os amigos, olharam para o mandamento de não se dobrar diante de Deus. Enquanto todos focavam no sonho do rei, Daniel focou em Deus. Irmãos, tem pessoas que estão sem dormir, focado no problema, como eu vou resolver isso? Na verdade, deveriam focar em Deus. E pedir, Senhor, tem misericórdia de mim e resolve isso. Amém. É o olhar no lugar errado. É o olhar no lugar errado. Enquanto todos viam as taças de ouro e uma grande festa, Daniel nem foi na festa. Porque ele tinha uma visão superior. A nossa visão precisa estar acima dos montes, Salmo 121. E acima dos desafios, como foi na história do menino de Eliseu. Enquanto todo mundo viu um grande exército, Eliseu falou, Senhor, abre os olhos do menino. E ele viu um grande exército celestial acima dos inimigos. Essa é a verdade. Foca em Deus independente da situação. Miles Müller, nós vamos terminando por aqui. A intenção original de Deus ao estabelecer um reinado na terra era estender o seu governo, sua vontade, sua natureza dos céus à terra. Seu desejo era de manifestar o seu glorioso caráter, sabedoria, julgamento, justo e propósito no reino da terra, por meio da liderança administrativa da humanidade no planeta. O homem foi criado com os dons e a natureza divina para executar a vontade de Deus na terra. O objetivo final de Deus, o Criador, era colonizar a terra com o céu e estabelecê-la como um território visível de um Deus, de um mundo invisível. Sabe o que o nosso lar precisa ser? O céu na terra. O céu na terra, não o inferno na terra. O céu na terra. E ele vai ser porque Deus é quem promove o céu em todos os lugares. Quando um homem se levanta, mesmo podendo morrer por isso, como foi no caso de Hebreus, aqueles homens morreram porque estavam almejando uma pátria superior. Eles tinham um propósito superior. Qual é o propósito da sua vida? Ter bens? Viver bem? Curtir? Isso é pouco. Um grande entendimento que a gente precisa ter, só tem mais 2 slides, tá? É esse aqui. Nós precisamos mudar a nossa vida desse quadro para esse quadro. Esse quadro aqui é, a minha vida é o quadradão e o reino de Deus é o quadradinho.
a vida é minha. E aí, dentro da minha vida eu vou na igreja também. Dentro da minha vida eu oro também. Dentro da minha vida eu leio a Bíblia também. Mas a vida é minha. E Deus e o seu reino é uma parte dela. Eu dou dízimo, dou ofertas. Uma parte. Minha vida, o reino está dentro dela. Para essa daqui. O reino de Deus é mais. E a minha vida está dentro do reino. Qual é a grande mudança? Aqui, nós vivemos a nossa vida e algumas coisas têm a ver com Deus. Aqui, nós vivemos a nossa vida e tudo tem a ver com Deus. Então, o que você é profissionalmente está dentro do reino. Então, não pode ser médico só para os pacientes. Tem que ser médico do reino, fazendeiro do reino, ajudante do reino, pastor do reino, contador do reino, vendedor do reino e sei lá o que mais do reino. Então a nossa família, ela tem que ser treinada, ensinada e estimulada a viver o reino. Então nosso lar é uma fração do céu, porque nós estamos dentro do reino. Tudo é de Deus, tudo é para Deus, tudo é para a glória de Deus. Uma das pessoas que chegou em mim falou: pastor, como você vai sobreviver agora? Aí eu falei: do mesmo jeito que antes, porque eu nunca trabalhei para a igreja. Eu sou pastor do reino. O meu salário só vinha pela tesouraria, mas quem dava era Deus. Uma igreja que eu pastorei bem pequenininha. Eles fizeram uma reunião, pediram para eu sair. Eu saí, ele voltou e falou: pastor, nós vamos aumentar seu salário. Eu sabia que não podia. Eu falei: como é que vocês pensam fazer isso? Cada um de nós líderes, nós vamos dar 20% de dízimo. Eu falei: pera um pouquinho. A palavra dízimo já entende-se 10. Então não pode. Não é vocês que pagam o meu salário. É Deus. Irmãos, quando a cabeça, o coração é do reino, não tem nada que Deus não possa tirar ou dar. Tudo dele. Tudo do reino. É filhos do reino. Esposa do reino. É vida do reino. Bens do reino. Perdas do reino. O ladrão levou, tomou de Deus. Amém. Porque é tudo dele. E aí nós não criamos nem rancor quando algumas coisas ruins acontecem. Porque nós estamos submissos ao. Então nós ganhamos. Ganhamos muito. E aquilo não sobe para o nosso coração nem para a nossa cabeça. Por quê? Porque é dele. Eu sou só o administrador. Tenho que fazer bem feito. Tenho que fazer bem feito. Nós precisamos mover a nossa vida disso para isso. O reino de Deus não é só o que a igreja faz. O reino de Deus é tudo o que o Filho de Deus pode fazer. E quando nós mudamos daqui para cá, nós alcançamos o mundo. Quando nós ficamos só aqui, nós fazemos algumas coisas. Mas aqui nós ganhamos o mundo. Porque todo cliente que entrar na sua loja é uma oportunidade de você abençoar alguém. Todo negócio é uma chance do cara ver um homem de negócio que pensa diferente. Pumba! E isso é estender o reino. Conheci um homem que ele chamou uma pessoa para fazer um serviço na terra pequena dele lá. Na casa dele em volta. Aí quanto é que você cobra? Ele falou: ó, R$40. Quantos dias? É um dia de trabalho. R$40 um dia. 40 por dia, ok. Aí o cara: tá bom, então você pode vir amanhã. Aí ele entrou, orou, fez o cálculo. O cara ganhando R$40 por dia, quanto que ele ganharia por mês? 1.200. Trabalhar todo dia. Né? Ele tinha 2 filhos. Ele chegou e pagou R$120 pro cara por dia. Porque ele podia pagar. Sabe por quê? Porque com R$1.200 ele não mantém a família dele. Então o que esse cara entendeu? Que o dinheiro que chegou nele não é dele, é do reino.
E se ele precisa de uma pessoa, ele quer fazer com que essa pessoa seja mais e melhor do que ele é hoje. Mas não é com 40 reais. E com 120 não mudaria nada para ele pagar 120. Mas para aquele homem de família fazia toda a diferença. É pensar diferente. Homem de verdade não segue a cultura, cria a cultura. E essa é a minha oração dessa manhã. Que cada um de nós peça a Deus que mova a nossa vida dessa realidade para essa realidade. E então você vai ser lembrado, não só nos lares que você vai abençoar, não só na vida dos seus filhos que vão, você será lembrado no céu, como a devocional que a gente ouviu hoje. O diabo chega na presença de Deus e Deus instiga o diabo, dizendo: viste o meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele era conhecido no céu, porque ele vivia o céu na terra. Esse é o desejo de Deus, que cada um de nós, cada lar, viva uma fração do céu. Que bênção, né? Amém. Vamos orar? Deus ajude